Juízes 9. Quantos acharam amém? Que bom. Versículo de número 8. Versículo 8 diz 9. Abre aí, vou ler. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixarei eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você, que reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixarei eu minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixarei eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas, se não quiserem, que do espinheiro saia fogo e consuma os cedros do Líbano. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida nesta noite. É uma parábola de Jotão muito boa, mas que nos faz refletir muito sobre ela. É diferente do que você está acostumado a ler na Bíblia, que são árvores conversando, mas é uma parábola que Jotão conta sobre uma decisão que o povo tomou acerca de um reinado. Há um filósofo, Albert Einstein, diz assim: o mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que olham e nada fazem. Ele fala de um conceito voltado justamente para o que nós entendemos aqui. Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados, diz o pensador. E quando os bons não assumam o papel que deveria, então o mal ele triunfa, o mal ele consegue vencer. A nossa incapacidade está em não se achar capaz. A sua incapacidade está porque você não se acha capaz. E aqui nessa parábola da figueira, das árvores, contada por Jotão, nós entendemos que quando aqueles que deveriam fazer não o fazem, outros assumem o papel. E aí os bons sofrem. Talvez a minha e a sua incapacidade, ou a sua incapacidade, o seu conhecimento, o nosso seja excepcional. Talvez você seja bom na sua capacidade, você tenha qualidades, né? Talvez a sua bagagem seja bem maior do que a de muitas pessoas. Porém, na hora de fazer, ou até mesmo de assumir um cargo, ou uma responsabilidade, você simplesmente diz que não quer assumir essa responsabilidade. Ou você diz não para isso. Não pela capacidade que lhe falta, mas pelo conforto que lhe sobra. Quando você ouve as árvores dialogando entre elas, você vê que, na maioria das vezes, elas dizem assim: eu vou deixar tudo aquilo que eu estou vivendo hoje para reinar sobre elas. Está sempre em deixar algo, ou abrir mão de algo, ou abandonar algo para servir as pessoas. Porque servir dá muito trabalho, né? E dizer não à causa, aceitar. Quando você diz não à causa, é aceitar a causa de alguém sem reclamar. Quando você diz que não quer fazer algo, você tem que aceitar o algo que alguém vai fazer, mas você não pode reclamar do que aquela pessoa faz. E quais as verdades que aprendemos nessa parábola? Eu quero deixar aqui registrado para você que Jotão era filho de Gideão. Você lembra de Gideão, quando lutou com os 300 e derrotou os medianitas, tal? Era isso. Gideão teve 70 filhos. Isso mesmo que você ouviu. 70 filhos. E Jotão era o mais novo dos 70.
Só que quando Gideão estava à beira da morte, ele era juiz daquele povo, juiz de Israel. Quando ele estava à beira da morte, ele foi procurado pelos conselheiros e disseram assim: Gideão, você vai morrer, e qual dos seus filhos vai assumir o seu lugar? Qual dos seus filhos vai governar? Ele falou: nenhum deles. O Senhor irá governar sobre vocês. O Senhor será o seu governante. E quando Gideão morre, há um vácuo, há um vazio. E o povo então fica pensando: e agora? Quem vai governar? E eles ficam tentando colocar algum filho de Gideão, e muitos deles não querem. Então eles oferecem a um filho chamado Abimeleque, que era o pior deles. E Abimeleque então resolve ser rei sobre Israel. A primeira coisa que Abimeleque faz quando ele assume o reinado, ele fala assim: eu preciso eliminar minha prole, os meus irmãos. Ele manda matar os 69 irmãos, para ele ser o único rei. E ninguém venha contestar o reinado dele. Só que Jotão descobre o plano de Abimeleque e foge. E ele só consegue matar 68. E muito longe dali, Gideão então escreve essa parábola que nós acabamos de ler. Ele fala sobre as árvores, ele dá esse exemplo. Ele fala de muitos que não querem assumir, e quando coloca alguém pior do que aqueles, os outros sofrem. Porque a árvore, o espinheiro, ele diz assim: olha, se é verdade que vocês me querem, tudo bem, mas se refugiem debaixo das minhas sombras. E se vocês não quiserem, que de mim saia fogo e consuma todos vocês. É forte, né? Então nós vamos entender aqui algumas verdades. Vamos aprender nessa parábola de Jotão. E uma das primeiras verdades que nós encontramos dentro do texto que lemos é que nós somos chamados para liderar. Assim como muitos são chamados, assim como as árvores foram chamadas para assumir uma responsabilidade, nós somos chamados a todo tempo. Mas só que nós não escolhemos isso. Observa bem que as árvores foram chamadas para ser rei, naquela parábola contada, mas elas não queriam ser rei, elas eram escolhidas. Nós somos chamados para liderar às vezes, e nós não queremos liderar. Nem sempre você irá escolher liderar algo, nem sempre você vai escolher isso, mas você é chamado para liderar. Só que a decisão em liderar ou não pertence a você. Porque alguém pode ver em você uma capacidade, uma liderança, que talvez nem você mesmo consiga ver. Não existe chamado de liderança fácil. Não existe uma liderança que você não vai passar por dificuldade. Ninguém lidera nada sem passar por aflição. Ninguém lidera algo sem chorar por aquilo que está liderando. Uma liderança é custosa, é dolorosa, é difícil. Estar liderando pessoas é uma responsabilidade muito grande. E isso custa-lhe algo. Porque aqueles que estão em frente de batalha, na guerra, na era antiga, na era de Israel e nas grandes cruzadas, os seus líderes, aqueles que lideravam as suas batalhas, eles eram os primeiros a ir na frente. Eles lideravam o seu exército, eles montavam nos seus cavalos e eles levantavam suas lanças, suas espadas e ele liderava um povo, mas ele ia de frente. Ele era o primeiro a enfrentar o exército. Então quem está na frente de batalha são os primeiros a serem flechados, apedrejados. São os primeiros a caírem nas batalhas. São os que são mais feridos. Então a liderança ela traz consigo isso. Dores, luta, dificuldade. E Deus sabe que esse caminho é um caminho árduo, é um caminho difícil. Mas nós somos chamados com um propósito. Somos chamados para liderar. O Senhor nos chama e nos coloca. Ele que nos capacita. Ele que vai nos ensinar como temos que lançar a nossa rede. Assim como ensinou aos discípulos. Quando diz assim, olha, lança a sua rede do lado direito. Ele diz assim, ó, eu chamo vocês. Eu digo quando lançar a rede, onde lançar a rede. E eu faço o milagre acontecer. Nós somos chamados por um propósito e para um propósito. Mas nós temos que ser obedientes à voz que nós ouvimos.
Amém ou não amém? Show de bola, vamos lá. O segundo ponto aqui dentro dessa parábola é que existe a omissão do chamado. Nós somos chamados por um propósito, assim como aquelas árvores foram chamadas para liderar. E elas disseram não. Só que existe a omissão do chamado. Martinho Lutero, ele diz assim, tudo o que o mal precisa para triunfar é o silêncio dos bons. Tudo o que o mal precisa para triunfar é porque os bons se calam. Quando os bons se calam, o mal triunfa. Lembre-se que dizer não à causa é aceitar a causa de outras pessoas. Disse lá atrás. Quando você diz não ao propósito, você tem que aceitar o propósito de outras pessoas. Tem pessoas que são chamadas para fazer algo e dizem não. Quando escolhe outras pessoas para fazer, elas ficam dando palpite. Você já deve ter visto isso em algum lugar por aí. A pessoa chama você, você diz não, aí chama outra pessoa, e depois você fala assim, não, é melhor fazer. Eu chamei você, você não quis vir. Então, aí vem a hora do nosso posicionamento na liderança. Seja ela no trabalho, seja ela na escola, na faculdade, seja ela na igreja, seja ela onde quer que você esteja, na sua família, numa reunião de família, final de ano, onde alguém precisa assumir a liderança para organizar, para dizer, gente, bora todo mundo aqui, vamos cantar parabéns. Vem aquela pessoa assim, vem todo mundo aqui cantar parabéns. Aquela pessoa assume um papel de liderança para tentar organizar um ambiente que está bagunçado. É nesse momento que você se torna líder. É o momento onde você toma a frente de algo para que algo pior não aconteça. Você entende isso, amém? Porque às vezes se você não tomar atitude e organizar aquele ambiente, algo ruim acontece. E aí você que é um líder, você que tem um chamado para isso, você não tomou nenhuma atitude, você foi omisso na sua liderança. E quando nós omitimos liderar, quando nós somos omissos na liderança, não podemos reclamar de coisas que dão errado. Quando nós reclamamos de algo que dá errado, é porque houve omissão de um lado, houve omissão de pessoas. O que nós mais vimos hoje em dia, assistimos, é que nas redes sociais o que mais tem são comentaristas. No futebol é assim, já viu isso? Todo mundo fica comentando, né? Como o técnico devia fazer. Não, porque o técnico fez isso, porque o técnico fez aquilo. Todo mundo tem um comentarista, todo mundo vira comentarista. Mas eu me lembro que havia um comentarista que faleceu há 2 anos atrás, e o nome dele é Apolinho. Ele era um dos maiores comentaristas, críticos do futebol, lá no Rio de Janeiro. E ele era muito famoso, porque ele fazia parte de uma das maiores rádios, a Rádio Tupi. E ele era muito comentarista, ele criticava muito. E um dia o presidente do Flamengo chamou ele para ser técnico do Flamengo. Foi a primeira vez na história do futebol que um comentarista virou técnico, assim, de uma noite para o dia. Já que ele era muito bom em comentar, chamaram ele para ser técnico. Traduzindo, se não tirasse ele, o Flamengo tinha sido rebaixado. Porque ele não conseguia ganhar nada, ele não conseguia liderar um time. Às vezes você é muito bom em comentar, mas você é ruim em liderar. Comentar é fácil. É muito bom ficar de fora criticando. É muito bom ficar de longe. Se fizesse isso ia dar certo. E aí você omite o seu lado, o seu poder de liderança e vira um crítico. Vem liderar. Vem fazer para você como é. Olha, se o pastor Wolfram está pregando lá em cima, mas se fosse eu pregando ali, se fosse eu pregando nesse texto aí, eu ia arrebentar. É mesmo? É porque a gente que está de fora de uma liderança, e às vezes a gente tem a oportunidade de liderar, e a gente não abraça essa oportunidade. Deu para entender? Amém ou não amém? Não seja apenas comentarista. Seja alguém que faz a diferença diante daquilo que você vê errado. Às vezes, aquilo que mais te incomoda
é onde Deus quer te usar. Aquilo que mais incomoda você é onde Deus quer te levantar para fazer. Você fala assim, cara, eu não gosto, rapaz, tem umas crianças na igreja que são perturbadas. Tem gente que fala assim, né? Talvez aí está o teu chamado, tomar conta das crianças da igreja. Porque se tem, a pastor chegou na igreja, tem um bocado de criança correndo, é isso aí, Deus está te chamando para isso, para você organizar o que está desorganizado. Porque às vezes você tem algo que está te incomodando, é aí que Deus quer te usar. Nossa, pastor, as mensagens de quarta-feira tá ruim. Eu parei até de vir para o culto, é aí, Deus quer te usar aí. Deus quer te trazer aqui em cima para pregar a palavra de Deus. Está te incomodando, Deus quer te usar. Aquilo que mais incomoda a gente é onde Deus quer nos colocar para fazer. Sabe aquele vizinho chato que está te perturbando, está te incomodando? É isso aí, Deus quer te usar para você salvar ele. Deus quer levantar você para ir lá e falar assim, meu irmão, essa música que você está colocando aí, olha, eu até gostava, antigamente eu ouvia, mas tem um louvor, eu quero compartilhar. Deus quer te usar. Deus, Ele quer usar as nossas vidas para transformar justamente aquilo que para você é um incômodo, mas na verdade é um processo do Espírito Santo para levar você a exercer seu chamado. Está dando para entender? Amém ou não amém? Porque é fácil ficar de fora falando mal dos crentes em redes sociais, dos pastores. Mas na verdade a pessoa não tem coragem de entregar a sua vida a Jesus e mostrar como realmente ser um servo de Deus. Porque ela fica de fora assim, que esses pastores são ladrão. Para ser crente desse jeito, eu prefiro não ser crente. Então vem cá, aceita Jesus, se batiza e mostra para a gente como é ser crente. Mostra. Mostra como é ser pastor. Vem mostrar como é servir a Deus. Ah, não, é bom ficar lá de fora criticando, né? Fica de fora criticando. Mas o Senhor nos chama com um propósito. Não se afaste do seu chamado. Não deixe pessoas ruins assumir posição de pessoas de caráter. Não deixe pessoas ruins assumir posição que pertence a você. Porque vai chegar um ponto que você vai olhar e dizer assim, no seu coração, eu poderia estar fazendo isso. Mas você omitiu, você não quis. E existe no processo de Deus, são vários ônibus. Vou fazer aqui uma analogia, né? Os teólogos de plantão não me critiquem. O processo de Deus é ônibus. Se você perdeu, você perdeu. Você vai ficar para o próximo. E não sei a hora que o próximo vai passar. Deus não espera você. Ele chama você, o ônibus está aqui. Você quer entrar, Ele te leva. Mas se você não quiser entrar, o ônibus vai partir sem você. E lá na frente Ele pega outro. Mas o processo de Deus vai acontecer. O processo de Deus acontece independentemente se a pessoa abre mão, se quer ou não quer. Se você não quer, vai acontecer com outro. Precisamos nos posicionar como servo de Deus. Do Deus Altíssimo. Olhar para o gigante, como Davi olhou, e saber que o Senhor está conosco. Isso é um processo de chamado. Davi foi chamado por Deus. O processo de Davi foi extraordinário, irmão. Para mim não tem uma história mais extraordinária do que a de Davi. Porque falando assim da história de Davi, as pessoas falam, ele foi lá e derrotou o gigante. Não foi só isso. Davi chegou diante de um exército de soldados armados. Homens que estavam acostumados a batalhar, a vencer batalha, a matar gente. Davi chegou lá sem uma espada, sem um escudo, sem nada. Falou, eu vou derrotar o gigante. Eu acho que riram tanto de Davi que falaram assim, deixa ele ir, deixa. O Golias vai pisar na cabeça dele, a gente vai ficar aqui rindo da cara dele. Deixa ele ir. Ele acha que é melhor do que todo mundo. Ninguém falou assim, ele vai, esse garoto está cheio do Espírito Santo. Ninguém olhou para Davi assim não. As pessoas tentaram impedir que Davi fosse. Mas ele entendia o chamado de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Nós não podemos ter medo de dar mais um passo de coragem. Não se preocupa não, Deus está com você. Deus acompanha, eu estarei convosco todos os dias. E Ele tem estado do nosso lado. O tempo do medo, ele precisa acabar. Esse momento de medo tem que acabar. É fazer aquilo que ninguém quer fazer. Servir a Deus é fazer às vezes coisas que ninguém quer fazer. Cumprir o chamado de Deus para o seu coração. E em terceiro ponto aqui, deixa eu ver se é o último.
É o último, mas estou no horário ainda. Terceiro ponto, o cuidado nas escolhas. Lá na parábola das árvores, lembra lá atrás que nós lemos? Elas chamaram as árvores, vem reinar sobre nós. Falou para a primeira, falou para a segunda, falou para a terceira. E aí nenhuma delas aceitaram. E agora o cuidado na escolha. A falta de opção ou a de paciência para escolher? Qual é a questão? Era a falta de opção ou a paciência? Ou esperar mais um pouco para aparecer uma outra pessoa disponível para assumir um cargo? Porque existe a opção. Você não tem opção, você tem que ter paciência. Se você não tem opção, tenha paciência. Espere, fique na sua. Ore ao Senhor mais um pouco. Cuidado com as escolhas que você tomará na sua vida. Cuidado. Quando não sabemos escolher pessoas, nós acabamos, em muitas das vezes, se prejudicar a nossa própria vida. Porque são pessoas que fazem parte, às vezes, do nosso rol de amigos. Pessoas que estão à nossa volta. Amizades que nós escolhemos, às vezes. E Deus nos chama para viver uma vida de propósito. Uma vida para cumprir o chamado dele. O objetivo de Deus trazer no nosso coração, dentro dessa parábola, é entendermos que, embora ele venha chamar muitas das pessoas, muitos vão dizer não, outros vão até aceitar posteriormente, mas são pessoas despreparadas. E Deus sabe sempre com quem contar. Ele sabe sempre com quem contar. Ele tem um chamado para a minha vida, eu creio nisso, e tem um chamado para a sua vida. Eu não consigo ver você estar aqui hoje, numa quarta-feira à noite, num frio desse, sem que Deus não tenha um propósito na sua vida. Eu entendo que Deus tem um propósito na sua vida. Aí você fala, mas pastor, que propósito é esse? Você sabe. O Espírito Santo testificando no seu coração agora. Ele está fazendo você lembrar agora do propósito que Ele já falou com você um dia. Ele está falando assim para você, você já sabe, aquele dia era eu falando com você. O propósito é esse. Mas eu queria reforçar essa leitura para a gente encerrar. No livro de Isaías, no capítulo 6. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, para complementar o que nós lemos em Juízes. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo número 6, versículo de número 8, diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor. A voz de quem? De quem? Do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Fica de pé em nome de Jesus.